Na aula de hoje, vamos falar sobre um dos processos mais sofisticados e fascinantes que as plantas desenvolveram ao longo de milhões de anos de história evolutiva: o transporte de longa distância de água e nutrientes. Quando as plantas deixaram os oceanos e migraram para as zonas terrestres do planeta, há aproximadamente 380 milhões de anos, suas células sofreram diversos processos de diferenciação, desencadeando a formação de um complexo sistema de condução de água e nutrientes. Sem a criação e a evolução desse sistema condutor, hoje nós não teríamos a diversidade de espécies botânicas que povoam a maioria dos solos da Terra. É impressionante observar que tanto nas menores plantas quanto nas árvores gigantes, a água e os nutrientes são deslocados desde as raízes mais profundas até as folhas mais altas e vice-versa. Para entender este tema, é preciso conhecer alguns conceitos, começando com o conceito de transporte, que também é conhecido como translocação. Este processo é simplesmente a transferência de um elemento sob qualquer forma de uma região de absorção para outra qualquer da planta. Nesse sentido, temos o transporte de curta distância, que é a própria absorção dos nutrientes. Neste caso, o elemento penetra na raiz e caminha entre as células ou através das células até chegar no cilindro central, quando ocorre o transporte de longa distância, isto é, o elemento percorre distâncias maiores, como por exemplo, da raiz para a parte aérea, ou da parte aérea para a raiz ou para outros órgãos da planta. Temos também a redistribuição, também conhecida como retranslocação. Neste caso, o elemento é transferido de uma região de residência para outra qualquer da planta, como por exemplo, de uma folha madura para uma folha jovem. Temos também os conceitos de fontes e drenos. As fontes são os locais de fornecimento dos nutrientes e os drenos são os locais de armazenamento ou descarregamento dos nutrientes. Ainda nesta fase introdutória, vamos fazer uma discussão mais detalhada desse esquema, que representa o reino da nutrição mineral de plantas. Agora, por meio deste esquema, vamos enquadrar os tipos de transporte de água e nutrientes no reino da nutrição mineral de plantas. No contexto geral, M representa o nutriente, que pode ser um íon ou uma pequena molécula orgânica, e todas as etapas da viagem de M até as plantas e dentro das plantas são governadas
pelos mais diversos fatores. Tudo começa com a liberação dos nutrientes que estão na fase sólida do solo. Lembremos dos fatores quantidade, intensidade e capacidade que vão governar a presença dos íons na solução do solo. Uma vez na solução, M vai entrar em contato com a raiz, principalmente por fluxo de massa e difusão. A partir do contato com a raiz, M penetra no sistema radicular pelo simplasto ou apoplasto. Isto se chama absorção e é caracterizado por ser um transporte de curta distância. Quando chega no cilindro central da raiz, M é transportado para a parte aérea pelo xilema, sendo este um tipo de transporte de longa distância. Quando chega nas folhas, na parte aérea, M pode ser armazenado nas células do mesófilo ou ser metabolizado, fazendo parte agora da matéria vegetal. Na forma de moléculas orgânicas, como por exemplo açúcares, M volta para a raiz e outras partes da planta pelos vasos vivos do floema, sendo este também um transporte de longa distância. Aqui destacamos o processo da redistribuição, que ocorre quando, por algum motivo ou fator, o solo deixa de fornecer M para a solução. A planta sente a deficiência do elemento, retranslocando o M, ou seja, o elemento que estava nas folhas velhas, para as folhas novas, ou nas folhas maduras, para os frutos em formação. Como ocorre em grandes extensões da planta, este também é considerado um transporte de longa distância. Para enfatizar esses dois tipos de transporte, vamos dissecar essa figura que está sendo filmada diretamente do livro de Marshner, Mineral Nutrition of Higher Plants. Aqui vemos o corte transversal de uma raiz de milho, mostrando o transporte de água e solutos através dos tecidos radiculares. Em A, temos as rotas simplástica e transmembranar, nas quais a água e os solutos penetram pelos pelos radiculares ou pelas células da epiderme e viajam pelos citoplasmas das células corticais, passam pela endoderme, chegam no cilindro central e são depositados no xilema, por onde são transportados para a parte aérea. Lembramos que a passagem da água pelo plasmalema é facilitada pela presença das aquaporinas, e os íons passam de célula a célula por estruturas denominadas plasmodesmos.
Por outro lado, a rota B é chamada de apoplástica, e nesse caso, a água e os solutos caminham pelos espaços intercelulares dos tecidos radiculares, atravessam o córtex radicular e chegam na endoderme. As células da endoderme são impregnadas com uma substância chamada suberina, que tem caráter hidrofóbico. E também aqui vemos as famosas estrias de Caspary. E assim, devido à presença dessas estruturas, esses compostos têm que penetrar nessas células por meio de transporte ativo. Seguem o caminho simplástico até os vasos ou xilema, e aqui eles também são direcionados para a parte aérea. A entrada de água e nutrientes nas células através da membrana citoplasmática e a viagem que esses compostos fazem até o cilindro central ocorrem em dimensões extremamente reduzidas. E por isso, esses deslocamentos são considerados transportes de curta distância. Quando esses elementos chegam nos vasos condutores, contudo, eles percorrem caminhos maiores em direção à parte aérea e em todos os órgãos da parte aérea, sendo esse deslocamento denominado transporte de longa distância. Existem basicamente dois sistemas transportadores de água e nutrientes no interior das plantas. O sistema transportador de solutos minerais, conhecido como xilema, e o sistema transportador de produtos assimilados, representado pelo floema. É preciso esclarecer que, embora essa generalização seja adotada em diversos livros de nutrição de plantas e fisiologia vegetal, o xilema também pode transportar, além dos produtos minerais, diversos compostos assimilados, como é o caso do nitrogênio, que é transportado no xilema principalmente sob as formas de aminoácidos, amidas e ureídeos. E no caso do floema, embora ele tenha essa fama de transportar produtos assimilados, temos diversos compostos minerais que são transportados também pelo floema, como é o caso de íons, como fosfatos, sulfato, potássio na forma de K+, entre outros. Aqui um detalhamento a respeito desses sistemas transportadores. Pode-se dizer que o transporte de longa distância de água, minerais e produtos assimilados é realizado pelos dois sistemas, xilema e floema. O transporte raiz parte aérea é realizado, então, pelos vasos não vivos do xilema e se caracteriza por ser unidirecional. E o transporte parte aérea raiz é realizado pelos tubos crivados, que são células vivas do floema. E, de forma geral, ele é caracterizado por ser bidirecional.
Aqui destacamos a presença dos vasos condutores em dois importantes órgãos das plantas, as folhas e as raízes. Nas folhas, temos então o xilema e o floema no mesófilo foliar. E nas raízes, esses vasos condutores localizam-se no cilindro central. Isto significa que esses sistemas de transporte de água e nutrientes se estendem desde as raízes até as folhas, passando pelo caule e pelos ramos de toda a planta. Agora, vamos examinar detalhadamente cada um desses sistemas condutores e explicar como ocorre o transporte de água e nutrientes nesses sistemas, começando com o xilema. Nesta figura, vemos de forma simplificada o transporte de água e nutrientes no xilema. Com a transpiração, as folhas perdem água pelos estômatos e isto diminui o potencial hídrico na folha e o baixo potencial hídrico na raiz também é estabelecido, provocando a entrada de água do solo, que se desloca por osmose até o cilindro central, ou medula. O que mantém a água subindo no seu movimento ascendente é o fenômeno da coesão. Então, nesse sentido, a coluna de água no xilema é mantida por coesão das moléculas de água nos elementos dos vasos, e assim ela continua no seu movimento até as folhas. Alguns métodos têm sido utilizados para se obter evidências do movimento de solutos no xilema. O anelamento, isto é, a remoção de um anel de casca de troncos ou caules, mostra que o movimento ascendente dos íons não é impedido. Também o uso de elementos marcados, ou seja, radioisótopos, via radicular, tem sido utilizado com frequência nos laboratórios. Por este método, os cientistas observaram que em árvores com elevada taxa de transpiração, as velocidades dos íons podem chegar a até 60 metros por hora. As evidências indicam que há uma relação direta entre a transpiração e a absorção. E muitos estudos comprovaram que uma folha que tem a transpiração impedida não recebe íons ou recebe em quantidades muito pequenas. Finalmente, pode-se comprovar o movimento do íon através da coleta e análise do líquido xilemático, onde geralmente se observa uma alta concentração de íons, a chamada seiva bruta, como veremos nessa tabela 5.1 de Malavolta, 1980. E aqui temos uma ilustração do método do anelamento. Assim, a remoção de um anel de casca de uma árvore mantém o xilema intacto e elimina o floema que estava nessa casca. Isso é chamado de anel de Malpighi. Então, esse anelamento é efetuado no tronco principal da árvore pode levar a planta à morte. Por quê?
a seiva sobe, mas os produtos elaborados lá nas folhas não descem para as raízes, porque o floema foi removido. Então, é uma técnica bastante utilizada para mostrar esse movimento ascendente da água e dos íons. Aqui interrompemos os comentários puramente teóricos e técnicos para mostrar uma aplicação prática desses conhecimentos. Além de servir para estudar o movimento de água e nutrientes no xilema e no floema, a técnica do anelamento pode ser utilizada para outros fins, como, por exemplo, na fruticultura. Como vemos aqui neste desenho, a remoção da casca em forma de anel, isto é, a remoção do floema, faz com que os frutos se tornem fortes drenos de açúcares e outras substâncias conduzidas pelo floema. Isto ocorre porque o movimento descendente da seiva é interrompido aqui no anel. E as substâncias que ela conduz são todas utilizadas nesta região, principalmente nos frutos. Assim, dependendo da espécie que está sendo cultivada, muitos fruticultores utilizam essa técnica, essa tecnologia do anelamento para aumentar a quantidade e a qualidade de frutos em galhos onde foram feitas essas incisões. Nesta tabela, apresentamos a concentração de alguns íons em micromoles por ml na solução externa e no exudado do xilema da mamoneira. Então vamos comparar a concentração iônica fora e dentro do xilema. Percebemos que na maioria dos casos, aliás, em todos os casos, a concentração iônica no exudado, ou seja, no interior do xilema, é superior em relação à solução externa. Isto mostra que os íons entram contra um gradiente de concentração, caracterizando a absorção ativa, ou seja, demanda energia metabólica. E aqui os principais íons, ou espécies aniônicas e catiônicas, como potássio, sódio, cálcio, magnésio, nitrato, cloreto, sulfato e os ânions fosfato, H2PO4 e HPO4 2-. Então, aqui para dar uma ideia da composição. É por isso que nós chamamos de seiva bruta, porque, embora possam ocorrer algumas substâncias na forma orgânica, a maior parte da composição do xilema é de compostos minerais, como nós vemos aqui nesta tabela. Este slide é o primeiro de uma sequência, onde vamos detalhar os componentes do xilema. Lembramos que o xilema não é um simples tubo ligando as raízes às folhas ou vice-versa. É um sistema complexo formado
por diversas estruturas, como os traqueídeos, os vasos, as fibras lenhosas e o parênquima. Os traqueídeos são células estreitas e compridas, com largura de até 50 micrômetros e comprimento de 100 micrômetros a 10 milímetros, e apresenta perfurações laterais, permitindo então o transporte radial para o floema e outras partes da planta. A gente falou no início que o transporte no xilema é unidirecional, mas ele pode apresentar também essa nuance, esse tipo de transporte que é um transporte lateral com os elementos adjacentes. Os vasos são também estruturas importantíssimas do xilema, formados por células curtas e grossas, ou seja, dimensões bem menores do que os traqueídeos, com dimensões de 70 a 100 micrômetros. Essas células, quando se juntam, formam uma coluna oca, por onde passa a água e os nutrientes. E a vida útil dos vasos é relativamente longa, dependendo da espécie botânica em questão. Temos também as fibras lenhosas, que são células longas, finas e lignificadas, que não têm função de condução, mas sim de sustentação. Elas proporcionam uma maior estabilidade ao sistema condutor. E, finalmente, temos a estrutura chamada parênquima, que é um tecido vivo. É o único tecido vivo do sistema xilemático. Isto é uma estrutura formada por células metabolicamente ativas que têm a função de proporcionar o transporte radial. É uma espécie de conexão entre o xilema e os elementos adjacentes, como, por exemplo, o floema. Então, o parênquima permite o transporte de substâncias entre o xilema e o floema. Por meio dessas ilustrações, desses desenhos, nós temos uma ideia melhor de algumas das principais estruturas formadoras do xilema. Aqui à esquerda nós temos um conjunto de traqueídeos e à direita um conjunto de vasos. Os traqueídeos são formados por células compridas e estreitas, repletas de estruturas aneladas, que são reforços que permitem uma maior estabilidade da estrutura, e também focos ou campos, onde vamos ter perfurações, aqui ele chama pontuações, mas são perfurações tanto nos traqueídeos quanto nos vasos, que permitem o transporte lateral, a transferência de compostos do xilema para o floema. Então aqui vejam os vasos, que são células mais grossas e curtas, também apresentando esses reforços aqui que permitem uma maior estabilidade do sistema, inclusive mostrando as extremidades que têm perfurações que permitem a conexão, o acoplamento de um vaso com o outro, formando um sistema único,
para conduzir as substâncias, a água e os nutrientes. E agora vamos falar um pouco sobre alguns aspectos envolvidos no transporte de substâncias no xilema. Nem todo elemento é transportado como um íon inorgânico. Por exemplo, o nitrogênio, nós já comentamos isso, ele é transportado, inclusive, principalmente como amidas, aminoácidos e ureídeos, na maioria dos casos. Ocorrem também como precipitados como compostos de ferro e fósforo, aqui formando compostos precipitados. E o movimento entre o xilema e o floema é ativo nos dois sentidos, ou seja, tanto para cima quanto para os lados. Isso foi mostrado num estudo clássico realizado por Stutt e Hoagland na década de 40 do século XX, com o elemento marcado K42. Essa figura representa um corte longitudinal da raiz, ilustrando o transporte radial da água via simplasto até a coluna vascular, o xilema. Então aqui nós temos o solo com as argilas, com os elementos que são liberados, a água então passa por esses microporos, macroporos e chegam nas raízes e atravessam então o córtex, aqui o movimento simplástico, que nós já comentamos no início da aula. Então a água atravessa toda essa estrutura de tecidos, passando pela endoderme e sendo então descarregada aqui no xilema. Ele chama de coluna vascular, por onde ela será transportada para a parte aérea. Aqui uma ilustração simples, retirada de Martiner, que mostra o transporte de longa distância no xilema, esse tubo mais espesso, e no floema, esse tubo mais estreito, em um caule com uma folha conectada. E a transferência xilema-floema mediada por uma célula transferidora. Então, a gente vê aqui o movimento ascendente, esse movimento para as folhas, e esse movimento também lateral ou radial, através dessas células, provavelmente parenquimáticas, essas células transferidoras, onde alguns elementos do xilema são transportados diretamente para o floema. Aqui os elementos são descarregados na folha pelo xilema, são processados aqui no mesófilo foliar e são então distribuídos pelo floema para todas as partes da planta. Aqui o transporte que nós chamamos bidirecional, tanto para cima quanto para baixo. E também lateralmente, como a gente vai ver na sequência. E aqui um modelo também retirado de Martiner, propondo a explicação para a transferência de solutos da seiva do xilema para as células foliares. Então, as substâncias sobem pelo xilema e são transferidas para as células do mesófilo foliar, onde são então metabolizadas, assimiladas. Ocorre a fotossíntese com a ajuda desses cátions e ânions, são formadas as diversas substâncias orgânicas aqui nas células do mesófilo. Então, cátions, ânions, aminoácidos são transferidos através das perfurações laterais do xilema
E esses elementos, então, passam primeiro pela parede celular e depois pela membrana citoplasmática, por meio dos diversos tipos de carregadores, que são proteínas integrais da membrana que permitem a passagem, então, dessas formas de elementos, cátions, ânions e formas orgânicas pequenas. Então, a célula aqui, por exemplo, joga H+ para fora e o H+ se junta, por exemplo, com um ânion, por exemplo, um nitrato, e os dois entram via syn-port. É um tipo de proteína carregadora ou transportadora, ou podem entrar isoladamente, como esse caso desse cátion, pode ser um potássio, ou sódio, outro cátion qualquer. Podem também entrar por sistema de antiporte, a planta joga coisas para fora e, para compensar, para permitir o equilíbrio, ela tem que receber também substâncias. Então, é o sistema antiporte que nós chamamos, aqui e aqui. Então, aqui vários aspectos, detalhes, mostrando essa transferência de substâncias do xilema para as células do mesófilo foliar. Agora, falamos sobre o floema, que é o sistema condutor da chamada seiva elaborada, transportando então os produtos da fotossíntese que foram processados nas folhas maduras para as regiões de armazenamento e metabolismo, incluindo as raízes. Nos livros de nutrição de plantas e fisiologia vegetal, vamos encontrar outras denominações para o floema. Ele pode ser chamado então de líber ou simplesmente tecido crivoso e constitui a casca viva das plantas, estendendo-se por toda a planta. Além de compostos orgânicos, principalmente açúcares, o floema transporta também a água e compostos minerais, como vários íons, incluindo cátions e ânions. Quanto aos métodos de pesquisa, tem-se que a coleta de seiva do floema é um verdadeiro desafio experimental para os fisiologistas. Isto se deve ao fato de que a pressão de turgor nesses tubos é extremamente elevada, dificultando a coleta. Tem-se usado com uma certa frequência os estiletes diafídeos. Que método é esse? Vamos apresentar em detalhes a seguir. Uma forma inusitada e engenhosa de estudar o fluxo e a composição da seiva elaborada nos tubos do floema é por meio do uso de afídeos, como este que estamos filmando diretamente do livro de Epstein e Bloom, Nutrição Mineral de Plantas. Esses organismos, também chamados pulgões ou piolhos das plantas, são pequenos insetos da ordem Hemiptera que se alimentam da seiva das plantas. Eles inserem suas peças bucais, compostas por 4 estiletes tubulares, em um único elemento crivado de uma folha ou caule. Os fisiologistas ainda não compreendem como os afídeos
conseguem localizar os tubos condutores e atingi-los com precisão cirúrgica com seus estiletes. A seiva, então, flui estilete acima e o corpo do inseto é cortado ou destruído com um choque elétrico, deixando-se o estilete intacto. Isto pode parecer cruel e desumano, mas, pelo bem da humanidade, a pesquisa tem que continuar. Após essa operação, a seiva do elemento crivado flui pela extremidade aberta do estilete por horas ou dias, podendo ser coletada, e assim seu volume pode ser medido e o seu conteúdo analisado. Como mencionamos no início desta aula, tanto o xilema quanto o floema são sistemas complexos, formados por diversos componentes. No caso do floema, esses componentes são os seguintes: os elementos crivados, as células companheiras, as fibras liberianas e as células parenquimáticas. No caso dos elementos crivados, vamos ter que eles podem ser como do tipo tubo crivado, característico das angiospermas, ou simples células crivadas, o que é muito comum nas gimnospermas. As células companheiras estão sempre associadas aos elementos crivados. Também as fibras liberianas ocorrem no floema de todas as plantas e elas têm a função de proteção e sustentação, enquanto que as células parenquimáticas armazenam e liberam moléculas nutritivas para os tubos crivados. Aqui apresentamos alguns dos principais componentes do floema, comparando com componentes também do xilema que já foram apresentados. Então, só para relembrar, no caso do xilema, nós temos os elementos de vaso e os traqueídeos. E aqui, à direita, nós apresentamos os componentes do floema. Basicamente, essas células mais alongadas, que são as células dos tubos crivosos, que nós chamamos células de tubos crivados no slide anterior. Então, essas células são ligadas entre si, topo a topo, formando o tubo do floema. Também aqui uma célula individual, mostrando as placas crivosas e as áreas crivadas lateralmente aqui. Ao lado deste tubo isolado, nós temos uma célula de companhia. E aqui uma fotografia tirada ao microscópio, mostrando algumas dessas regiões do floema. Então, aqui, mais externamente, nós temos a célula parenquimática, um conjunto de células parenquimáticas. Aqui, do lado direito, no outro extremo, nós temos células companheiras. E no centro do sistema, nós temos os tubos crivados, com áreas crivadas lateralmente e placas crivadas. Então, cada placa dessa está nas extremidades das unidades de tubos crivados, formando um tubo contínuo, mas segmentado por essas placas crivadas, para permitir a condução da seiva no interior. Lembramos que todos esses componentes, desde os tubos crivados até as células parenquimáticas, células companheiras e as fibras, são formados por células metabolicamente ativas. Vamos comentar um pouco mais
sobre os principais componentes do floema na ilustração a seguir. Essa ilustração, filmada do livro de Thais Zeiger, Fisiologia Vegetal, mostra dois principais componentes do floema. Aqui, à esquerda, vemos um elemento de tubo crivado isolado, com detalhes de sua anatomia. Nas extremidades, temos as placas crivadas, repletas de poros, através dos quais a seiva elaborada é conduzida. Temos também áreas crivadas laterais que existem para permitir o transporte radial de substâncias. Elementos de tubos crivados como esses são células vivas grandes, características das angiospermas, com dimensões de 100 a 500 micrômetros de comprimento por 20 a 30 micrômetros de largura. Essas células perdem a maioria das organelas quando estão maduras. Isto permite a plena translocação das mais diversas substâncias. Como vemos aqui à direita, no citoplasma modificado desses elementos de tubo crivado, temos apenas algumas organelas, como os plastídeos modificados, o retículo endoplasmático liso, algumas mitocôndrias e a proteína P. Então, esses elementos de tubo crivados, unidos através dessas placas crivadas, vão formar os tubos do floema, que se estendem desde as folhas até as raízes, ramificando-se por toda a extensão das plantas. Aqui no detalhe à direita, temos uma célula companheira. Percebam que essas células apresentam todas as organelas comuns de uma célula eucariótica típica, com destaque para o núcleo, esse grande vacúolo, cloroplastos e mitocôndrias. Essas células de companhia têm a importante função de transportar os produtos fotossintéticos das folhas produtivas maduras para os elementos do tubo crivado. Esse transporte é efetuado através desses plasmodesmos modificados, que são plasmodesmos ramificados. Além disso, as células companheiras têm importantes funções no metabolismo geral do floema, como a síntese de proteínas e, devido às numerosas mitocôndrias, como vemos aqui, elas também são responsáveis pelo fornecimento de energia na forma de ATP para os elementos de tubo crivado. E podem ocorrer 3 tipos de células companheiras nas plantas superiores: as células ordinárias, as células de transferência e as células intermediárias. Desde que o movimento descendente de açúcares
e outros compostos orgânicos foi descoberto, isto há mais de um século. Diversos modelos têm sido propostos para explicar o fluxo de seiva no floema. Mesmo nos dias atuais, esse tema ainda é motivo de controvérsias. De acordo com a maioria dos autores, 3 aspectos principais devem ser levados em consideração em qualquer modelo ou mecanismo que procure explicar esse fluxo de seiva no floema. Primeiro, o movimento do soluto no floema é relativamente rápido. Muitos trabalhos realizados mostram que um açúcar pode se mover no floema na ordem de dezenas de centímetros ou até alguns metros em apenas 1 hora. O segundo aspecto importante é que a direção do movimento é da região fonte para a região dreno. E esse movimento pode mudar dependendo da região do tecido do floema durante o desenvolvimento dos órgãos vegetais acima ou abaixo desses vasos. Na sequência, o terceiro aspecto que deve ser levado em consideração é que a sacarose é o principal açúcar, é a principal substância transportada no floema. Mas existem outros compostos orgânicos, como outros carboidratos, compostos nitrogenados, outros metabólitos orgânicos e até mesmo solutos inorgânicos são transportados por esses vasos. A teoria mais aceita para explicar o fluxo de seiva no floema é o modelo da pressão do fluxo, proposto por Ernest Munch em 1930. Esse cientista colocou que o transporte de solutos no floema é passivo e é decorrente de uma pressão de fluxo que cria um gradiente de pressão da fonte para o dreno. Vamos explicar esse modelo por meio das figuras 6, 7 do livro Nutrição Mineral de Plantas, de Epstein e Bloom, de 2006, e a figura 10.10 do livro Fisiologia Vegetal, de Thais e Zeiger, de 2013. De acordo com o modelo da pressão de fluxo, o carboidrato, sintetizado nas células foliares por meio do processo fotossintético, é transferido para o floema, resultando em uma alta concentração de açúcares e outros compostos orgânicos nesta região. Isto produz um movimento osmótico de água de tecidos adjacentes para os tubos crivados do floema, e assim a pressão de turgor nesses tubos é aumentada. Nos drenos, o açúcar é removido do floema e a diferença resultante em pressão hidráulica entre a fonte e o dreno dos tubos crivados provoca um fluxo de massa da fonte para o dreno, como vemos nesse
esquema criado por Ernest Munch em 1930. Neste desenho, filmado do livro de Epstein e Bloom, Nutrição Mineral de Plantas, segunda edição, página 157, o compartimento à esquerda do tubo representa um elemento crivado na região fonte, isto é, na folha. Ele contém uma solução de sacarose para a qual a parede do compartimento é impermeável. Mas esta parede permite a entrada de água. Assim, a água do recipiente entra no compartimento por osmose, aumentando a pressão hidráulica neste compartimento. Esta pressão promove o deslocamento da solução através do tubo, que na verdade representa um tubo crivado. O compartimento à direita representa um dreno. Assim, segundo Munch, se um mecanismo como a fotossíntese fornece um suprimento contínuo de açúcar para o compartimento fonte e este composto é deslocado para um compartimento dreno, então o fluxo tende a continuar enquanto o açúcar for fornecido. Nesta figura, filmada do livro de Thais Zeiger, Fisiologia Vegetal, quinta edição, página 282, vemos uma ótima representação do movimento de água e solutos no floema, no sentido da fonte para o dreno. Os autores explicam esse processo com base no modelo da pressão do fluxo. Vejam que a sacarose é produzida nas células fontes e transferida ativamente para as células companheiras, que estão ligadas aos elementos do tubo crivado. A alta concentração de açúcar nas células companheiras provoca a entrada de água nessas células por osmose. A água e o açúcar entram nos elementos do tubo crivado por meio dos plasmodesmos. Além disso, esses elementos de tubo crivado recebem uma alta quantidade de água proveniente do xilema, que transporta a água por meio do fluxo transpiratório. E essa água, então, é transferida para os elementos de tubo crivado do floema. A elevação da pressão de turgor aqui nos elementos crivados, localizados nas fontes, isto é, nas folhas, faz com que a água e os açúcares sejam deslocados em direção às regiões drenos, como por exemplo seriam nas raízes, onde esses compostos são descarregados. Então, se há um contínuo fornecimento de carboidratos na fonte e o descarregamento nos drenos, o fluxo de água e nutrientes tende a ser contínuo no floema. Enfatizamos que a seiva do floema
move-se por fluxo de massa. Nenhuma membrana é transposta durante o transporte de um tubo crivado para o outro. E os solutos se movem na mesma velocidade da água. Agora, vamos apresentar algumas fotografias de componentes do floema, obtidas por microscópio eletrônico. Aqui temos elementos crivados e poros da placa crivada. Observa-se que os poros estão abertos, desobstruídos, proporcionando uma rota de baixa resistência da seiva, que é composta pela água e pelos solutos. Em A, vemos uma seção longitudinal de dois elementos crivados, este aqui superior e este inferior, mostrando a parede entre os elementos crivados do hipocótilo de abóbora. Em B, vemos os poros de uma placa crivada em vista frontal. Aqui temos células companheiras ordinárias e elementos de tubos crivados. Então aqui temos uma célula companheira e aqui os elementos de tubo crivado, que são os componentes individuais do tubo do floema. Lembremos que aqui são células. Esses elementos de tubo crivado nada mais são do que células que perderam a maioria dos seus componentes, das suas organelas. E os poucos componentes celulares dos tubos crivados, dos elementos dos tubos crivados, são distribuídos ao longo das paredes do tubo, isto para permitir a livre passagem da seiva por fluxo de massa. Aqui apresentamos 3 imagens de células companheiras e elementos crivados nas nervuras de menor porte de folhas maduras. Em A, temos 3 elementos crivados, esses 3 aqui, contíguos a 2 células intermediárias, esta célula e esta outra, que são as chamadas células intermediárias, e uma célula companheira, esta que está aqui embaixo, numa nervura menor de uma planta chamada Mimulus escarlate. Mimulus cardinalis é o nome científico. Então aqui temos a célula companheira, que está imediatamente encostada nos elementos crivados. Então, para estes elementos recebem, então, os fotossintatos que são transferidos da célula companheira. Esses fotossintatos, lembremos, vêm do mesófilo foliar. Em B, temos um elemento crivado adjacente à célula de transferência, que é esta aqui, com numerosas invaginações, isso numa folha de ervilha, Pisum sativum. E em C, uma célula intermediária, essa bem grande aqui, com numerosos campos de plasmodesmos, estes indicados por essas setas pretas, que fazem conexão com as células da bainha do feixe vascular adjacente. E aqui nós temos uma espécie de relação entre os vários tipos de células de uma nervura de menor porte de uma folha-fonte de beterraba.
As células fotossintéticas circundam a camada de células compactamente organizadas da bainha do feixe vascular. Os autores dizem aqui que os fotossintatos do mesófilo devem se deslocar numa distância equivalente a vários diâmetros celulares antes de serem carregados aqui nos elementos crivados. Esse movimento do mesófilo para os elementos crivados é considerado um transporte de curta distância. Para finalizar nossa aula, vamos falar um pouco sobre o importante processo da redistribuição, também chamada de retranslocação. No caso dos nutrientes minerais, a raiz é considerada a fonte dos nutrientes, e a folha, o dreno, isto é, a raiz absorve os nutrientes do solo e os transporta através do xilema para a folha, onde eles são descarregados nas células do mesófilo foliar. Ali, os nutrientes são processados, muitos participam da fotossíntese, ajudam a fazer açúcares e carboidratos e outros compostos, mas uma grande parte é armazenada, principalmente nos vacúolos, porque a planta precisa estocar nutrientes para utilizar em situações de necessidade. Por exemplo, quando o solo não consegue fornecer os nutrientes, esses elementos armazenados nas células das folhas maduras são então redistribuídos para outros órgãos. Ou então, quando as folhas entram em processo de senescência, antes delas completarem seu ciclo, esses nutrientes ali estocados são redistribuídos para outros órgãos, como folhas novas, regiões meristemáticas, frutos em formação, etc. E essa redistribuição, de acordo com as evidências, com as teorias até agora propostas, ocorre principalmente ou até exclusivamente pelo floema e é controlada por hormônios produzidos pelas plantas. Este esquema mostra a circulação dos nutrientes desde a sua absorção pelas células epidérmicas da raiz, a circulação no xilema e no floema e a redistribuição entre células da parte aérea e do sistema radicular. Então, fazendo uma rápida recapitulação, nós temos falado sobre isso desde o início da aula, esse transporte de longa distância. Então, os nutrientes são absorvidos aqui pelas raízes, seguem as rotas simplástica ou apoplástica, até chegar no cilindro central, onde está localizado o xilema. Com os seus diversos componentes, o xilema vai então promover o transporte desses nutrientes para a parte aérea, e na parte aérea eles são depositados ou descarregados na folha. Nesse caso, então, nós dizemos que as raízes são as fontes e as folhas são os drenos. Nas folhas, os elementos são processados ou armazenados na forma como foram absorvidos, isto é, na forma iônica. E essa redistribuição que nós estamos falando é desses nutrientes que são armazenados. Então, dependendo da mobilidade que eles têm, eles são, então,
redistribuídos de acordo com as necessidades das plantas. E essa redistribuição se dá, como nós falamos, exclusivamente aqui pelo floema. Então, o floema vai redistribuir esses íons para frutos, sementes ou raízes de acordo com a necessidade, os processos fisiológicos que estão acontecendo com a planta. É importante conhecermos a composição das seivas do xilema e do floema para analisar esse processo da redistribuição. Nessa primeira tabela, retirada de Epstein e Bloom, de 2006, nós temos uma análise comparativa das seivas do xilema e do floema em plantas superiores, de modo geral. Então, a gente percebe aqui que no xilema predominam os elementos minerais, as formas de cátions e ânions, mas vamos encontrar alguns compostos orgânicos, como esses aminoácidos. Às vezes o nitrogênio é processado nas raízes. Ele é assimilado ali e já se formam aminoácidos nas células radiculares. Então, o nitrogênio pode ser transportado também pelo xilema como aminoácidos. Mas o que predominam são os elementos na forma inorgânica. Já no floema, vamos ter uma grande quantidade de compostos orgânicos, principalmente açúcares. Então, como a sacarose, com concentrações, uma variação muito grande aqui, mas altíssimas concentrações de açúcares, e os aminoácidos, inclusive, são uma concentração muito superior em relação ao xilema. Mas um dado muito interessante aqui é que também no floema vamos ter grandes quantidades de elementos na forma inorgânica, inclusive muitos deles em concentrações superiores às concentrações no xilema, como é o caso aqui do potássio. Então, o potássio tem uma grande mobilidade e ele circula na seiva do floema na forma iônica, principalmente, como dizem a maioria dos autores. Também o fósforo, uma grande concentração, maior do que no xilema. Então, isso para enfatizar que esses elementos, mesmo sendo depositados lá nas folhas, mas depois eles são redistribuídos pelo floema. Essas concentrações mostram isso. E nesta outra tabela, retirada de Thais e Zeiger, de 2013, temos uma confirmação desse comportamento, pelo menos em nível de floema, aqui de uma planta específica, Mamona, Ricinus communis. Então vejam que tem muito material orgânico, açúcares, aminoácidos, mas também muitos elementos aqui aparecem na forma inorgânica, como potássio, cloreto, fosfato, magnésio. Então mostrando que a circulação dos elementos também na forma mineral vai acontecer no floema por causa desse processo da redistribuição. A redistribuição do elemento no floema para os diversos órgãos vegetais vai depender da mobilidade do elemento em questão. Utilizando diversas técnicas, principalmente o uso de radioisótopos, os fisiologistas e botânicos estabeleceram classes de mobilidade dos elementos minerais. Aqui nós temos uma dessas classificações, retirada de Epstein e Bloom. Então nós temos os elementos móveis,
os de mobilidade intermediária ou parcialmente imóveis e os imóveis. Na primeira classe temos fósforo, nitrogênio, potássio, magnésio e cloro. Então, esses elementos se movimentam livremente e rapidamente no floema. Os que têm mobilidade moderada, como zinco, cobre, manganês, ferro e molibdênio. E os que são considerados imóveis, boro e cálcio. O boro, por exemplo, outros autores encontraram resultados contrastantes com esse, ou seja, o boro apresentando uma certa mobilidade em culturas como amendoim e outras. Mas como essa tabela não é assim consensual, ela é relativa. Vamos encontrar outros dados em outros autores, mas de modo geral, essas faixas e esses representantes são mais ou menos consensuais entre a maioria dos autores. Agora vamos comentar sobre algumas implicações práticas da mobilidade de nutrientes no floema, que vai resultar em redistribuição ou não desses nutrientes. Por exemplo, elementos que são móveis no floema, como nitrogênio, fósforo e potássio, eles vão então se caracterizar por apresentar uma rápida redistribuição no floema, no caso de deficiências. Por exemplo, se o solo não consegue suprir esses elementos, então a planta vai deslocar esses elementos de regiões maduras para regiões jovens. Aqui, por exemplo, nessa figura, vemos um sintoma típico de deficiência de nitrogênio. O que é que está acontecendo aqui? O nitrogênio que estava nessas folhas velhas, maduras, está sendo deslocado para as folhas jovens, que permanecem verdes. Ou seja, as folhas jovens são, nesse caso, fortes drenos de nitrogênio, porque o solo não está conseguindo suprir. Então, a planta está deslocando o nitrogênio daqui para essas regiões mais jovens, resultando nesses sintomas típicos, que é uma clorose generalizada das folhas. A mesma coisa aqui no caso do fósforo, que é um elemento também móvel. Então, as plantas fazem com que o fósforo, que estava aqui nessas folhas mais velhas, seja redistribuído para as folhas mais novas. E no caso dos elementos imóveis, o cálcio é um dos principais nesse quesito, não ocorre redistribuição, ele é incapaz de ser redistribuído, de se deslocar pelo floema. Então, se o xilema não está fornecendo, ou seja, o solo não está absorvendo e mandando pelo xilema, as regiões mais jovens é que vão sofrer a carência desse elemento, como esse sintoma típico que se chama podridão apical do tomateiro. Então a planta fica com esse aspecto apodrecido aqui, né, no fundo dos frutos. Então esses frutos ficam totalmente inutilizados, impróprios para o consumo e comercialização. Então aqui são alguns aspectos práticos desses conhecimentos sobre mobilidade e redistribuição de elementos no floema. Bom, essa aula foi realizada com base em uma intensa leitura, pesquisas, e utilizamos principalmente esses 4 materiais, que são ótimos livros, e essa parte do transporte de longa distância está muito bem abordada aqui em todos esses materiais. Então, além dessa aula, eu recomendo que vocês deem uma boa leitura
nesses temas, nesses capítulos, para consolidar os conhecimentos aqui transmitidos. Era isso que eu tinha para hoje. Vejo vocês na próxima aula. Tchau!